No vídeo de hoje a gente vai comentar sobre 3 fundos imobiliários que estamos comprando nesse início do mês de novembro aqui no Clube do Valor. E embora esse vídeo seja muito chamativo, eu sei que isso gera uma curiosidade, você quer conhecer quais são esses fundos, entenda que a gente faz isso para conseguir fisgar a sua atenção e tentar te ensinar estratégias de investimentos, né? Estratégias para saber quais fundos comprar, para saber quando vender um fundo imobiliário, e estratégia para saber quanto da tua carteira investir em fundos imobiliários. Vamos falar sobre isso também, e em especial estratégias para que você não precise mais seguir diquinhas e tenha muita clareza sobre o que fazer. A gente faz isso com o Skin in the Game aqui de uma gestora profissional de investimento que tem aí milhões de reais, né? Acho que 100 milhões já de reais investidos em fundos imobiliários. Tamo junto? Então, se você é clubista raiz, já deixa aí teu like no vídeo, né? Clubista sabe que vai ser um bom vídeo. E se você não é clubista, fica o convite para clicar no botão de inscrição e no sininho. E seja clubista ou não, comenta quais fundos imobiliários você está comprando nesse início de mês para ter uma troca bem legal com a galera que nos acompanha. Tamo junto? Então, como você já viu, né, tá aqui comigo o Felipe, aqui do Clube do Valor, CFP, especialista em dividendos. E eu chamei ele porque o tema aqui de hoje é fundos imobiliários, nada melhor do que especialista em dividendos para falar sobre isso, né? E não tem como não falar de fundos imobiliários nesse momento sem falar sobre o fenômeno da inflação, ou melhor, da deflação e como isso impacta em especial os fundos de papel. É importante a gente falar sobre isso porque a gente viveu o trimestre com a maior deflação da história do país. E a gente viu vários meses seguidos com a inflação abaixo de zero, caracterizando o que a gente chama de deflação. Então, como vocês conseguem ver aí na tela, várias notícias como essa vieram no mercado financeiro. E aí, quem gosta de investir em fundo imobiliário especialmente, pensa, porra, como é que isso afeta os meus investimentos se eu sei que meus fundos de papel estão totalmente atrelados à inflação, a grande maioria deles. Se eu sei também que os fundos de tijolo, a maioria dos contratos são revisados pela própria inflação. Então, o que é que acontece dentro dos fundos imobiliários, né? E aí a gente vem com uma estratégia clara justamente para mostrar que, independente do cenário da economia, juros, inflação, seja lá o que for, se você tiver uma estratégia muito bem clara, como é o nosso caso de buscar fundos que estão baratos e pagando altos dividendos ao mesmo tempo, você vai ter sempre uma carteira a qual comprar. Você vai ter sempre, apesar dos impactos do curto prazo, uma carteira de fundos imobiliários que vai estar bem montada para você continuar fazendo seus aportes. A gente tem estratégia, tá comprando aqui o Devant Recebíveis Imobiliários, fundo de código DEVA11, que é justamente, né, Felipe, um fundo de papel que investe em CRIs e, mais especificamente, vão dar uma olhada na carteira dele? Aqui a gente fecha um pouquinho a nossa ideia de falar de inflação e deflação. Boa parte dos fundos de papel, eles, dentro da carteira do fundo, eles têm o que se chama de CRIs protegidos contra a deflação. Quando um fundo de papel paga um dividendo, ele tem uma parte disso que vem da própria inflação, da correção monetária mês a mês, que a gente chama, e da parte pré-fixada, que está atrelado aos CRIs. Então é normal você ver um CRI, algum título de renda fixa que paga IPCA mais alguma coisa. A parte do IPCA é a parte da correção monetária. Então, se o IPCA veio negativo, a maioria dos fundos de papel considera isso como se fosse zero e não negativo. E aí ele ganha de dividendos, somente a parte pré-fixada afeta a distribuição de dividendos, mas poderia ser muito pior. Então, o caso do DEVA11 é um caso como esse, por exemplo. Aqui na tela a gente vê que ele tem uma taxa de juros média da carteira de inflação mais 10,04 e que 99% da carteira dele tem proteção contra a deflação. E aí nesse print aqui, ó, o próprio gestor fala que se não fosse essa proteção, provavelmente o dividendo teria sido nulo nesse mês. Mas não foi isso que aconteceu e a gente vê essa distribuição aí na tela de vocês, que vem sim caindo desde junho até setembro, mas ao mesmo tempo existe a parte pré-fixada que está sendo distribuída ali. E aí, falando da distribuição da carteira do fundo, a gente vê que realmente 90% da carteira dele está em CRIs, fazendo com que ele seja um fundo de recebíveis imobiliários realmente, e a maioria da carteira desses CRIs está atrelada ao indexador IPCA, com uma taxa média ali de IPCA mais 10,38%. Na tela agora você vê o gráfico de evolução, né, da cota com o ajuste de dividendos desse fundo e você vê que ela meio que está no mesmo ponto que começou o ano, né, uma pequena queda de 1,31%, que se a gente não considera os dividendos parece uma queda bem maior, né? Se você procurar no Google
aí pelo feed código DEVA11, você vai ver uma queda ali de mais ou menos 13, quase 14%, que reforça um ponto que a gente acredita muito, que é pegue os dividendos e reinvista na sua carteira, e em especial se você não está vendo de renda, né? Se você está vendo de renda, aí sim você pode pegar os dividendos e gastar no teu dia a dia. Pois bem, por que a gente comprou esse fundo? Tá? O Felipe já vai te explicar um pouco melhor, mas antes eu vou te dar um spoiler. A gente comprou ele porque a mediana do dividend yield dos últimos 12 meses está bem alta, está em 1,33%, e a relação de preço por valor patrimonial está em 0,9%. E ele é o segundo fundo mais barato da estratégia S-Rank, tá? E quando eu falo que ele tem um PVPA de 9, quer dizer que todos aqueles CRIs que o Felipe mostrou na tua carteira, você está comprando eles com 10% de desconto, né? Quando tem essa relação abaixo de 1. Agora não é por isso que a gente comprou, não. É por causa da estratégia S-Rank. A gente basicamente passa alguns filtros dentro do mercado inteiro de fundos imobiliários. Filtros esses, principalmente de idade do fundo, então a gente não quer nenhum fundo tão novo. Filtros de liquidez, a gente quer sempre um fundo que tenha uma negociação mínima durante o dia a dia para poder a gente comprar e vender com tranquilidade. E aí depois disso, a gente vai olhar para os fundos que estão mais baratos frente à ótica do preço sobre o valor patrimonial, que é realmente você comprar uma cota descontada frente aos ativos que ele tem dentro da carteira e que ao mesmo tempo estejam pagando um bom dividendo. Então, nesse conjunto de fatores, a gente chega no que a gente chama de S-Rank e a gente busca sempre comprar os 15 fundos que estão mais bem posicionados dentro dessa estratégia. Buenas, foi assim que a gente chegou também no segundo fundo imobiliário que a gente está comprando nesse início de mês, que é o fundo Santander Renda de Aluguéis, de código SARI11. Diferentemente do DEVA11, esse aqui é um fundo de tijolo que investe em lajes corporativas. Esse fundo ele tem metade do portfólio dele hoje num prédio chamado WT Morumbi, lá em São Paulo, um prédio bem bonito, inclusive, que tem lá. Fora isso, ele tem mais 4 ativos dentro da carteira, que está mostrado aqui na tela para vocês. Dentro desses prédios de laje corporativa, ele tem uma diversificação muito grande de uma clientela de empresas, na sua grande maioria. Então a gente tem Arezzo aqui dentro, a gente tem Pirelli, WeWork e até Unilever. E dentro dos indexadores da carteira do fundo, diferente do DEVA11, a gente tem um fundo aqui muito mais voltado para o IGPM, que é uma outra medida de inflação diferente do IPCA. Ele tem a maior parte ali em IGPM e um restinho ali em IPCA. E um ponto muito importante aqui desse fundo é que se você procurar no Google, o valor das cotas, sem considerar o reinvestimento de dividendos, ele já está subindo nesse ano, ou seja, ele está crescendo além dos dividendos pagos. Se a gente for colocar os dividendos pagos na questão, a gente vê uma alta de mais ou menos 22% nesse ano, ou seja, era um fundo que estava barato, estava ali com medo por parte do mercado e se mostrou ter sido uma boa alocação de recursos dentro do universo de fundos de investimentos imobiliários. Aqui nesse gráfico você pode ver o rendimento por cota mês a mês do fundo. Você pode ver que a mediana desse dividend yield mensal dos últimos 12 meses foi de 0,88%. E esse é um fundo que, por conta de ter poucos imóveis, né, em relação à média de fundos, né, que investem em imóveis, tem vários e vários imóveis, e também, eventualmente, pelo medo que o mercado tenha de revisionais, ele está cotado apenas 0,78 vezes na relação de preço por valor patrimonial. Ou seja, apesar do bom desempenho desse fundo ao longo desse ano, ele ainda é um fundo que está longe de ser caro e tem um dividend yield aí bem justo na mediana dos últimos 12 meses. E ainda assim, né, ainda que o mercado fosse lá e batesse nesse fundo, né, esse fundo sofresse, caísse bastante, tem um ponto que a gente precisa comentar aqui antes de a gente citar qual o terceiro fundo aqui que a gente está comprando nesse mês, que é sobre como investir da forma correta no seu patrimônio de longo prazo. E como assim da forma correta, tá? Não quero soar arrogante de jeito nenhum, mas eu vejo muitos investidores, sobretudo os que gostam de fundos imobiliários, muitas vezes concentrando a carteira em fundos imobiliários, ou ainda mais perguntando lá, caixinha no Instagram do Felipe, caixinha no meu Instagram, perguntas do tipo, e aí, Ramiro, é ações ou fundos imobiliários? Do tipo, é A ou B? Né? E o que a gente acredita aqui no Clube do Valor é que investimentos são para você pegar o dinheiro que você não gasta hoje, construir um patrimônio e poder gastar várias vezes, N vezes lá na frente. Você ter uma vida muito mais tranquila, com muito mais liberdade, mais próximo da tua família. E isso envolve construir um grande patrimônio, que por sua vez envolve você tomar cuidado para não cair fora do jogo. E no mercado de investimentos, você cai fora do jogo quando você concentra a sua carteira. Então aqui, cada cliente nosso do Clube do Valor tem 15 diferentes fundos imobiliários. E mais do que isso, cada cliente nosso que tem fundos imobiliários tem também ações brasileiras, tem também ações norte-americanas e muitas vezes a maioria dos nossos clientes
tem renda fixa. É claro, clientes diferentes têm carteiras diferentes aqui no Clube do Valor, mas o fato é que cada um tem a sua própria carteira de investimentos construída sob medida, né, para respeitar as suas individualidades. Então o Felipe, por exemplo, ele tem uma história de vida diferente da minha, ele tem uma formação de investimentos diferente da minha, ele tem uma carteira certamente diferente da minha. Eu provavelmente tenho uma carteira diferente da tua. O que eu quero trazer aqui para esse vídeo de fundos imobiliários é o alerta para aqueles que colocam tudo em fundos imobiliários e tudo em poucos fundos imobiliários. Então, embora a gente cite 3 fundos nesse vídeo, cada cliente nosso tem 15 diferentes fundos imobiliários e uma carteira feita sob medida. E o que é legal aqui é que uma parte dos serviços que os nossos clientes ganham aqui no Clube do Valor, e é claro, pagam por isso, é uma análise de carteira, né, para a gente entender quais são os objetivos financeiros, qual é a história com investimentos e conseguir montar uma carteira feita sob medida aí para cada cliente. E a gente nessa semana aqui no clube, a gente está liberando algumas vagas para a gente conseguir fazer análise de carteiras de quem nos acompanha aqui e ter um patrimônio maior para investir no longo prazo. Então, se você tem um patrimônio de 300 mil reais para investir e quer conversar com alguém do Clube do Valor, entender o nosso ponto de vista sobre a tua carteira, se ela está bem feita, se ela não está bem feita, quais são os pontos de melhoria, se ela está alinhada com a tua tolerância ao risco, a gente está com algumas vagas para esse serviço de análise de carteira de forma gratuita ao longo dessa semana. Eu vou deixar o link para quem se interessa, por isso tem mais de 300 mil reais aqui na descrição e no comentário fixado, também ali ó, em cima da cabeça do Felipe. Vamos comentar aqui sobre o terceiro fundo imobiliário que a gente está comprando. Eu quero ver quem conhece esse. Vai lá, Felipe, vai dando as dicas. Boa, esse é um fundo, mais uma vez, de recebíveis imobiliários, assim como o primeiro que a gente citou aqui. E a carteira do fundo hoje está basicamente 95% ali em CRIs, tem um pedacinho só em liquidez diária e em outros fundos imobiliários. Já a alocação por indexador desse fundo está muito mais focada em IPCA, e aqui você vê uma diferença grande. A gente tem 2 parcelas de IPCA diferentes aqui. Você vê que 47% do fundo é IPCA puro e 29% é IPCA com proteção contra a deflação, que a gente já explicou aqui nesse vídeo. E aí 18% é no CDI e IGPM é uma parte de 4% ali desse fundo. Já em relação às taxas, a gente vê que basicamente esse fundo tem uma taxa de IPCA mais 7,7% na média da carteira. Olhando para a rentabilidade de dividendos mensal desse fundo, a gente vê que também, de junho para cá, ele teve um pouco de impacto por causa da deflação, mas está segurando ali, no último mês ali, pagou um dividendo de cerca de 0,6%. Na mediana dos últimos 12 meses, o dividend yield é de 1,18%. A relação de preço para o valor patrimonial desse fundo é de 0,94 vezes. Se você for procurar ele no Google, assim que você descobrir qual é esse fundo, vai ver que ele caiu 10,9% sem o reinvestimento de proventos, porém, considerando esse reinvestimento, ele tem um resultado ali positivo de 1,67%. Aliás, é um fundo que desde que ele surgiu, todos os anos até agora, ele teve um resultado positivo. E esse é o gráfico dele, né, com o reinvestimento de dividendos. Pode ver que ele caiu bastante ali de junho, julho para cá, possivelmente sofrendo por conta desse fator da deflação, o que o torna ainda mais barato. Pois bem, estou falando aqui do fundo REC-R11, o fundo Real Estate Capital. E se você gostou da nossa forma de enxergar o mercado, da nossa forma de investir, eu vou deixar aqui um link para um vídeo com as ações que a gente está comprando nesse mês e aqui o link para você se inscrever no canal e passar a ser um clubista. Tamo junto? Um grande abraço e até mais!